Quais são os modos ventilatórios básicos? Pressão controlada, assisto controlada, volume controlado, assisto controlado e pressão de suporte. Vamos lá! A gente viu que para montar um modo ventilatório, eu escolho variável de controle, pressão ou volume. Depois eu escolho o tipo de respiração, controlada, assistido ou espontâneo. Isso define o disparo, isso define controle e ciclagem. Aí, set point, adiciono PIP e FO2 e eu tenho um modo ventilatório, certo? O que acontece é que esses aqui são os modos básicos. Pressão assisto controlada, volume assisto controlado, pressão de suporte. Pressão SMV mais pressão de suporte, volume SMV mais pressão de suporte. Muito bem! Equação do movimento, ou eu escolho pressão, ou eu escolho volume e fluxo, porque eu corto essa equação no meio. Se eu escolher a pressão, eu vou ter esses parâmetros ajustáveis. Se eu escolher o volume, eu vou ter estes outros parâmetros ajustáveis. Vamos lá? Pressão assisto controlada. Eu vou ter, então, a escolha da variável de controle de pressão, né? Que a gente pode ter a pressão mandatória e a pressão espontânea. No caso do modo assisto controlado, eu só vou ter assistidas e controladas, tá certo? Então, a pressão mandatória é a pressão inspiratória. Se eu escolho pressão, ele cicla por tempo, que é o tempo ins, tá? E como tipo de respiração do modo assisto controlado, eu só vou ter quem? Controladas e assistidas, tá? As controladas disparam pelo tempo através da frequência respiratória, as assistidas disparam pelo trigger de fluxo ou pressão. O fluxo, eu não ajusto. Eu posso fazer o quê? Um ajuste indireto, acelerando ou desacelerando o fluxo através do rise time. E aí, os parâmetros arroz de festa, PIP e FO2. Volume e fluxo variam de acordo com a impedância e o esforço do paciente. Esse é o modo quando você vai lá e ajusta a pressão controlada, assisto controlado ou, como alguns dizem, assisto controlado a pressão. Certo? Aqui a gente tem um gráfico de pressão em função do tempo. E o que acontece? Eu estou vindo aqui na PIP, disparo por tempo. Como é que eu sei que o disparo é por tempo aqui? Porque não houve esforço do paciente, tá? Então, aqui entrou uma controlada. Disparou, segura pelo tempo inspiratório e cicla pelo tempo inspiratório. Continuo na PIP, opa, teve um esforço aqui, vai disparar pelo esforço. Então, agora entrou uma assistida, disparou, segura o tempo inspiratório, ciclou, tá? Controlada, assistida e pressão. É isso aqui que eu tenho nesse modo. E se for o volume assisto controlado, né? Ou assistido controlada a volume. Como que funciona esse modo? Bom, a variável de controle é o volume, através do ajuste de volume corrente, e ele também cicla a volume com o ajuste do volume corrente. É assisto controlado, então só vou ter controladas e assistidas. As controladas disparam por tempo pelo ajuste da frequência, as assistidas pelo trigger de fluxo ou pressão. Como eu ajusto o volume, eu também ajusto o fluxo, não só o valor, mas também o formato da onda, adiciono os parâmetros arroz de festa, PIP e FO2. E as pressões agora vão variar em função da impedância. No modo assistido controlado a volume, tá? Eu somente vou ter assistidas e controladas com a variável de volume. Então, aqui, por exemplo, no caso, entrou uma assistida, né? Porque teve esforço. Ó, eu posso verificar. Às vezes é visível no gráfico de pressão tempo, tá? Mas hoje muitos ventiladores, ou eles dão uma luzinha quando o paciente dispara, né? Ou aparece lá C para controlada, A para assistida e assim por diante. Então, tem como a gente saber se foi disparo do ventilador ou se foi disparo do paciente, tá? Ok, disparou? O que vai acontecer? Vai entrar um valor de volume pré-programado que, quando for atingido, ciclou,
tá? Aqui no caso, disparou através do esforço do paciente, então é uma assistida também, entrou o volume pré-programado, ciclou. E aqui o paciente não fez esforço, então entrou uma controlada, porque ele disparou pelo tempo, tá? Tempo através do ajuste da frequência respiratória, chegou no volume pré-programado, ciclou. Para o modo assisto controlado, existem algumas indicações. Bom, isso aqui é bem teórico, né? Existem controvérsias e, enfim, discussões, mas eu vou passar para vocês porque é a base da ventilação, certo? Normalmente, o modo assisto controlado é a escolha inicial para ventilação de adultos, por quê? Porque normalmente o paciente é sedado para ser entubado, né, paralisado, então ele precisa de um apoio maior do ventilador e o modo de escolha normalmente é o assisto controlado, a pressão ou a volume, certo? Ele deve ser usado quando existe bastante risco de apneia ou hipoventilação, paciente muito sedado, com instabilidade clínica ou torácica, se você quer reduzir fadiga muscular e propiciar um repouso e diminuir o consumo do oxigênio.